Olá, querida educadora, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam animadas para começarmos o ano com muitas alegrias com a nossa turma. Estamos na jornada de volta às aulas. Hoje é o terceiro encontro com a terceira dica para que você tenha as crianças assim, ó, pertinho de vocês, com muita alegria, abrindo os canais de conexões neuronais. E isso vai depender de você. Isso vai depender de como você está, como está o seu estado de espírito. Como que você vai acolher essas crianças? Não só na primeira semana, mas durante todo o ano. No nosso primeiro encontro, na nossa primeira dica, se você não assistiu os vídeos anteriores, volta lá e assiste. Eu falei sobre o autocuidado, porque se você não estiver bem, se você não estiver se sentindo linda, se você não estiver com a sua autoestima lá em cima, a sua mente vai ficar bloqueada para as criatividades. Então, você precisa estar bem com você mesmo e aí você vai precisar descobrir por que que você não está bem. No final, eu vou falar um pouco mais sobre isso. No segundo dia, que foi ontem, eu falei sobre a música e ainda tem poucas visualizações. No primeiro dia tem mais visualizações. Então procure todo dia assistir, serão 10 encontros. Se você não me conhece, você está no canal da Carla Guiar. Eu sou musicoterapeuta, minha formação é de pedagogia. Tenho também um trabalho de psicopedagogia que me preocupo com relação ao processo de aprendizagem das crianças. E nós podemos falar sobre isso em outras jornadas. E hoje eu vou falar sobre o acolhimento e a importância das novidades. Eu estou aqui com a minha mesa repleta de material e eu gosto de produzir materiais conforme a necessidade das crianças. Eu sempre fiz isso em sala de aula, quando eu era professora de educação infantil, já fui também professora do fundamental, professora de jovens e adultos, professora de música. E eu sempre gostei de trazer novidade, porque quando você fala assim, amanhã vou trazer uma novidade, você já está o quê? Motivando, criando o desejo da criança de não faltar, de ficar atenta, de cumprir com os trabalhos dela, porque você também está trazendo uma novidade e isso é muito importante. Então não deixa de curtir esse vídeo, de passar para suas amigas, de comentar, porque isso vai ajudar mais pessoas. Eu cheguei no momento da minha vida que pensei, para que eu vou guardar tudo que eu tenho produzido? Eu não quero guardar, eu quero passar para frente, para que outras pessoas também possam produzir coisas novas, coisas boas. E o primeiro quesito para o acolhimento é a sua simpatia, é a sua afetividade. E a dica de ontem, que é a música, ela é um instrumento de você ser afetiva, de você trabalhar a socialização entre as suas crianças. Então, o seu sorriso, o seu abraço, o seu carinho, o seu beijo quando pode, né? Porque nem sempre a gente pode estar beijando as crianças por conta dessas dificuldades aí de vírus, mas a sua alegria, né? Ou como você está, como você foi ontem, como foi o seu dia, e aquele canto, aquele carinho. E quando você traz uma novidade, cria neles uma expectativa de não querer faltar. Eu lembro de uma criança que eu fui conversar com ela sobre a escola, alguma coisa assim, e ela falou: segunda eu não posso faltar porque a gente brinca na quadra.
Terça eu não posso faltar, porque é o dia que a professora trabalha com arte. Quarta eu não posso faltar, porque quarta é o dia de jogos. E assim ela foi falando de coisas que a professora fazia e que ela não poderia perder. Então a professora criou uma rotina de atividades diferenciadas a cada dia. E você também pode falar com as crianças que cada dia você vai trazer uma novidade. E assim elas vão ficar o quê? Motivadas a estar com vocês. Vou mostrar uma coisa aqui que é legal para a educação infantil. Mais engraçado que uma vez eu levei jogos, né, brinquedos de material reciclado, fiz uma exposição num colégio, deixei as crianças usarem e quem que amou? Foram as crianças os adolescentes do segundo segmento que queriam brincar de biboquê, que queriam brincar de outros jogos que tinham ali, porque às vezes eles não conhecem aquela novidade, então eles também têm interesse. Eu trouxe aqui para vocês, ó, isso aqui é um pote de fermento, ele tá fechado e todos estão da mesma cor. Só o que acontece, eles têm sons diferentes. A cada 2 potes tem sons iguais. E aí você pode pedir para a criança descobrir os sons iguais e montar os pares. E você também pode brincar de jogo da memória auditivo. Esses, ó, são iguais. Parece que é, né? Olha o som desse. Já é baixinho. Já são iguais. Já é diferente desse. Entendeu que bacana? Você vai desenvolver uma discriminação auditiva com as crianças, onde elas têm que parar, ter atenção e descobrir se os sons são iguais. E se você colocar numa disposição em cima de uma mesa, você pode brincar de jogo da memória. Olha que bacana. Crianças pequenas que ainda não sabem falar, que ainda estão desenvolvendo a relação, né, uma memória associativa entre uma canção e a imagem, eu fiz esse joguinho aqui, ó. Esse aqui pode ser considerado aquela musiquinha da Fazendinha, aonde tem a fazendinha e você vai falando nomes dos bichos. Ou também a música do Seu Lobato Tinha um Sítio, e aí você tem os bichinhos que tem no sítio. Então você coloca ali no chão e você vai cantando. Tinha o cachorro, era au, au, au pra lá, era au, au, au pra cá, au, au, au pra todo lado, era có, có, có pra lá. E a criança vai ter que ir pegando, ou você fala, onde está a galinha? E a criança tem que pegar. Então, você está criando uma memória associativa. Essas gravuras eu peguei da internet, entendeu? E montei isso aqui conforme a necessidade da canção. Eu sempre faço isso. Numa turma mais velha, né, de crianças do fundamental, eu trabalhei numa escola de ilha, eu era coordenadora pedagógica, e as crianças, quando a gente escutava um som de um passarinho, as crianças falavam, ó, esse é o sanhaço, esse é o tico-tico, ó, esse é o saíra sete cores. Eu falava, meu pai, que conhecimento que essas crianças têm. Então eu fiz uma pesquisa e dei um presente para as crianças daquela ilha. Eu trabalhava com 6 escolas e eu montei um jogo da memória, aonde aqui, ó, são os pássaros da Mata Atlântica. Então eu pesquisei, eu coloquei o nome, eu enquadrei todos no mesmo tamanho, eu imprimi, recortei, coloquei contact e
Você pode fazer isso, sabe com quem? Com a ajuda das mães. Elas sempre ajudam e você vai criar uma relação bacana com a família. Você pode me ajudar a recortar isso aqui? Eu estou montando um jogo para criança, para sua turma. Você pode me ajudar a colocar o contact? E as mães ajudam porque elas querem ver que os filhos tenham materiais bacanas. Então, esse trabalho eu fiz de acordo com o interesse das crianças, aonde no meu livro Mãos à Escola, que nós vamos trabalhar esse livro juntos aqui no canal, eu falo sobre a importância do desenvolvimento da aprendizagem significativa, porque isso vai trazer uma alegria em estudar, porque tem relação com o interesse das crianças e sempre está relacionado com o conteúdo. A gente sempre pode puxar um gancho com o conteúdo que a gente tem que trabalhar mesmo. Então, gente, as crianças ficam felizes. E o que acontecia? Quando eles achavam o par, eu perguntava para aquelas crianças: vocês sabem o som desse bichinho? E eles falavam, eles assoviavam. E para crianças que hoje não conhecem, o que eu faço? Eu fiz uma pesquisa sonora do som dos pássaros, porque como musicoterapeuta estou recebendo uma criança que ama pássaros. Então eu vou levar esse jogo para ela e nós vamos escutar os sons dos pássaros relacionando com a imagem. Então, gente, olha que bacana, uma coisa que é simples e que você pode criar condições de fazer. Então, você chegando com essa novidade para eles, olha, hoje eu trouxe um jogo da memória de pássaros, eles vão ficar muito animados. Eu também pesquisando, isso aqui é o quê? Uma sequência lógica. Uma sequência lógica que a criança vai montar. O que você vai fazer primeiro? Primeiro ela acorda, aí tem o café da manhã, para depois ela ir para a escola. Então, a criança pequena, ela vai começar a entender que tudo tem uma sequência, tem uma organização e ela vai identificando essa organização. E aí você vai colocar várias gravuras semelhantes e ela vai montar uma sequência. Com isso você também pode criar uma história sequencial, colocar nome para o personagem, nome da escola, né? Nomear o tipo de café que ele está tomando. Então isso você vai trabalhar o que? Ampliação da linguagem. Na educação infantil, você vai trabalhar a construção de pequenos textos com a criança da alfabetização e assim você vai desenvolvendo várias coisas. Eu trouxe aqui também um outro material, eu faço, que eu aproveito, eu trabalho com a reciclagem. Então, olha só, embalagem de caixa de leite, outros tipos de caixa, aqui ó, caixa do chinelo. Então, a gente pode aproveitar muito material que a gente joga fora, todas essas caixinhas aqui, ó, eu forro a caixinha com papel de presente, coloco o nome do jogo e eu organizo um armário onde eu tenho os recursos. Então, aqui eu fiz um joguinho, também um joguinho da memória, aonde eu forrei atrás com papel para ficar tudo igual e coloquei todas as letras do mesmo tamanho. E a brincadeira aqui é o seguinte, é jogo da memória, e esse jogo da memória é para relacionar a letra maiúscula e a letra minúscula. Então, quando a criança acha no jogo da memória o par, ela ganhou. Então, ela fez o par. Então, uma maneira muito legal de você trabalhar, adquirir a memória através da brincadeira. Então, eles guardam muito mais, em vez de ficar, gente, esse é o N. Então, antes da criança desenhar a letra, ela tem que conhecer a letra. O primeiro passo é conhecer. E quando você faz esse jogo,
você está ajudando ela a memorizar através de algo bacana, através de algo alegre. Então, ó, atrás são os mesmos papéis, para que ela não identifique a letra por causa do papel de trás. E na frente isso aqui, tudo você faz no computador, imprime, também pode pedir ajuda das mães. E você monta aí um joguinho bem legal para incentivar. Então, olha que bacana, cada dia você levando uma novidade. E esse aqui é a sílaba. Eu coloco, às vezes, tudo no chão e aí eu falo assim, que palavra você consegue montar? E aí eles vão montando com as sílabas que eles sabem. Ou às vezes eu falo, vamos tentar montar abacaxi. Quem consegue encontrar as letras? Você pode fazer em grupo, né? Ter uns 2 conjuntinhos de jogos ou 3 na sua sala e você faz em grupo e eles vão montando. Às vezes você também tem que colocar letras avulsas, né? Porque tem palavras que tem a vogal sozinha, como Bahia, né? E dia. Então você às vezes não tem grupos de vogais juntas, então você tem que ter a vogal separada. Tudo com material reciclado. Eu coloco contact, por quê? Porque o contact ele vai conservar esse jogo. Então você vai ter isso por vários anos. E como é impresso, perdeu, você pode imprimir de novo. Então, gente, sem praticamente custo. É só a gente botar a cabeça para funcionar e fazer. E eu também compro muito material. Esse material aqui eu comprei, mas eu já fiz isso com uma escola inteira. Ele é um triângulo e dentro do triângulo tem vários outros triângulos. E como que é esse jogo aqui? Esse jogo, ele é um cálculo e aqui tem contas de dividir. Aqui é de contas de dividir, que ao contrário é a multiplicação. E você pode fazer o quê? Aqui você faz a conta e no outro lado é o resultado. Mas você pode colocar soma, subtração, multiplicação. Então você tem que achar a conta, fazer a conta e aqui tem que ter o resultado. E da mesma maneira lá. Então é um quebra-cabeça. Isso aqui dá trabalho, tem que pensar. E eu construí isso aqui com papelão. Então você vê, tem 2 camadas. A primeira camada é a de baixo. Você faz um grande triângulo e aqui você cola um outro pedaço de papelão por cima e faz vários triângulos de papelão. E você vai colocar. Você pode fazer isso pintado, pinta tudo com tinta e depois você escreve as continhas numa caneta resistente. E se a caneta não manchar, ótimo, aí você pode jogar uma cola, pecinha por pecinha. E aí você vai plastificar, quando você joga a cola e deixa secar, você vai plastificar o material. Então, isso aqui você pode fazer com os próprios alunos. Nós vamos construir um jogo juntos hoje. Você pode dividir 3 ou 4 grupos e cada grupo fazer um jogo desse, né, que é um tabuleiro de cálculos, que eles vão fazer as contas, gente, sem ser aquela maneira formal, que você tem que abrir o caderno, você tem que copiar o cálculo e fazer sozinho. Você vai fazer em grupos, você vai fazer em forma de brincadeira e eles vão amar essa maneira de calcular e vai ficar divertido e vai ser o mesmo dever, só que é uma maneira diferente. Você também pode fazer esses tabuleiros com cifrão, para eles entenderem que você está fazendo conta de dinheiro. Então, da mesma maneira que tem o número, você pode ter aqueles dinheirinhos que você compra nas lojinhas, né, de produtos baratos, que antigamente eram R$ 1,99. Então, da mesma maneira que você vai fazer o cálculo aqui, você pode montar o cálculo do dinheiro. 10 mais 30 vai ser quantos reais? R$ 30. Né? Você foi no mercado, você tinha tantos reais, e aí você gastou tantos reais, quantos reais sobraram? Então você faz o cálculo
E também faz a organização do dinheiro, porque as crianças elas não sabem contar dinheiro, a maioria, porque não lidam com dinheiro. Então você pode fazer essa brincadeira na sala também, mas focando, até colocando aqui mesmo o cifrão. Olha que bacana, gente. Então é uma novidade que você está levando. E eu também, gente, eu uso muitas canções para criar jogo. Essa canção aqui é uma canção da Palavra Cantada que fala banana, bananeira, goiaba, goiabeira. Não vou cantar porque o YouTube está bloqueando os comentários. Ontem eu cantei uma canção e eu percebi que ele bloqueou os comentários por causa disso. Então, o que eu fiz? Eu procurei, também foi uma pesquisa, gente, foi uma pesquisa. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Vocês podem combinar com os professores do segundo segmento, deles ajudarem os professores do primeiro segmento a fazer essas pesquisas. E eles podem procurar as imagens, montar as palavras para vocês. Eles podem montar um jogo para vocês, né? E aí eles podem trabalhar com arte, com informática, para poder aprender a reduzir, a aumentar, a colocar a palavra no maiúsculo, no minúsculo, porque muitas crianças elas não têm acesso a aprender o Word, o Excel, essas coisas. Então a própria escola, agora que tem tablets, algumas têm laboratórios, né? Eles podem fazer isso para vocês. Então eu achei a imagem, eu achei a palavra, eu fiz a pesquisa da árvore e o nome da árvore. Então, caju, cajueiro, goiaba, goiabeira, tanto nas palavras quanto na imagem. E aí o que eu fazia? Eu cantava a música e a criança ia montando, ia procurando, ia montando. Então ela ia identificar as palavras, as letras, ia ser uma maneira lúdica dela brincar. Então, gente, não tem como a escola ser chata. Essa é uma pergunta que eu faço no meu livro Mãos à Escola. A criança, o que ela acha da professora? O que ela acha da escola? Minha escola é chata. Tia, lá é chato, porque eu atendo muitas crianças na área da psicopedagogia e produzo esses materiais também para ajudar os meus pacientes. Mas se a escola for uma escola de novidades e cada dia você acolher as crianças com uma novidade, a escola nunca vai ser chata. A tia, né, ou a prof, como o pessoal de São Paulo fala, nunca vai ser chata, que eu acho bem melhor, né? Você não é tia, eles não são seus sobrinhos, você é a professora, a educadora e você precisa ser reconhecida dentro do seu trabalho, dentro da sua profissão. A professora nunca vai ser chata, porque cada dia ela traz uma novidade, cada dia ela faz uma coisa diferente. Gente, e isso é muito bom, você, né, estar num lugar onde você é acolhido, você é querido. E aí pensa, você chega numa festa que você foi convidada pelo seu namorado ou uma festa do pessoal do trabalho do seu marido, você não conhece ninguém, você chega lá naquele lugar e a anfitriã da casa, ela não te olha na sua cara, ela não te dá um sorriso, ela não te dá umas boas-vindas, você não conhece ninguém, você não consegue conversar com ninguém. Como que você se sente nesse ambiente? Da mesma maneira, a criança pensa que todo dia ela vai chegar num lugar onde não tem novidade, não tem um sorriso, não tem um acolhimento. Como que a criança vai se sentir? Então, quando você traz uma novidade, você está dizendo, eu me importo com você. Eu estou preocupada com o seu aprendizado, por isso eu estou trazendo coisas diferentes. Olha como eu quero que você aprenda. Então, são mensagens subliminares que você vai estar passando para os seus alunos e com isso eles querem estar perto de você, eles querem ajudar, eles ajudam os outros quando estão falando, a gente quer falar, gente, entendeu? E eu dei dicas no vídeo anterior que você não precisa gritar. Depois assiste o vídeo anterior que você vai ver diversas dicas. E assim você vai construindo, não é, com a sua criança, a criança que você não conhece, que não é mais aquela criança do ano passado. Então você vai o quê?
mostrando para essa criança quem você é. Que você é muito bacana, que você é alegre, que você é criativa, que você vai fazer daquele ano um ano maravilhoso para o aprendizado dela. Gente, isso é bom para elas, isso é bom para você, porque você cria um clima favorável para o teu desenvolvimento, para o desenvolvimento do teu trabalho, né? Do que ficar medindo força com a criança, brigando, vocês não terminaram de copiar o dever, já está na hora do recreio, vai ficar sem recreio, e aquilo que a gente sabe que acontece. Mas se você cria, né, esse ambiente com muita coisa legal, é só você planejar, se organizar. E o material que você faz, que eu fiz isso numa escola, eu montei um almoxarifado de jogos produzidos por todos. Cada turma produzia um material, mas os jogos eram de todos. Hoje eu preciso desse material aqui para trabalhar maiúsculo e minúsculo. Amanhã eu vou precisar desse material aqui que foi a colega que fez, então a gente troca. Entendeu? Com responsabilidade para não perder, mas caso aconteça, a gente imprime de novo. E assim a gente faz o quê? Uma escola melhor, um ambiente melhor e também uma família melhor, quando você chama a família para ser coparticipante do desenvolvimento da criança. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa nossa jornada volta às aulas dica 3. Nós teremos 10 encontros, hoje nós estamos no 3º e amanhã tem mais novidades. Deixa eu ver o que eu vou falar amanhã. Qual a melhor maneira de fazer a adaptação escolar para as crianças de educação infantil e também para as crianças em especiais, que a gente precisa de incluí-las naquela turma que às vezes ela não conhece os amigos. Obrigada, não esqueça de curtir, de compartilhar, de ser feliz naquilo que você faz. Comenta, o que você achou desse vídeo? Sua amiga vai ficar de fora dessas dicas? Não, né? Então compartilha com ela. Beijo, até amanhã!